Aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 22, diz assim: Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Palavras das quais nós queremos meditar nesta manhã, de maneira bem especial, tentando entender o versículo 14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Todos nós estamos constantemente separados, não é verdade? A gente se separa por afinidade, a gente se separa pela cor, a gente se separa pelo sexo, a gente se separa pela raça. Nós nos separamos, constantemente nos separamos. Dias atrás eu recebi um e-mail, de maneira muito educada, de um amigo, que disse assim: olha, eu observei que você faz parte de um grupo de homoafetivos no Facebook. E eu respondi, então, pessoal, olha, eu nem tinha observado que grupo era esse. Lhe agradeço pela informação, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não escolho os grupos do Facebook de acordo com a minha afinidade. Eu entro nos grupos com o objetivo de transmitir a palavra de Deus, a mensagem cristã. Aquele e-mail, além de se mostrar bastante preocupado com a minha pessoa, talvez de achar que o fato de eu participar de um grupo assim estaria me prejudicando, ao mesmo tempo que o e-mail mostrou essa preocupação, esse amor e esse carinho da pessoa para comigo, ela também mostra uma outra coisa. Ela mostra que nós vivemos num mundo separatista. A gente vive num mundo de grupos.
Nós vivemos num mundo onde eu apenas fico no grupo no qual eu tenho afinidade. E assim as pessoas vão se separando. E se separam cada vez mais. Vocês já observaram que as pessoas parece que fazem questão de ter motivos para se separar. Ah, eu não vou na tua igreja porque na tua igreja só tem pessoas ricas. Ah, eu não vou na tua igreja porque na tua igreja só tem alemães. Eu não vou na tua igreja porque na tua igreja ela não tem um templo construído, é na casa de fulano de tal. E assim nós vamos indo. Nós arrumamos desculpas para quê? Para nos separar, para nos excluir. E muitas vezes tem também aqueles grupos que eles preferem excluir os outros. E nós precisamos aprender essa lição. Deus, lá no Antigo Testamento, quando chamou Abrão, Deus o chamou para, a partir de Abrão, fazer um só povo, para, a partir de Abrão, abençoar todos os povos da terra. Abrão, mesmo sendo parente de Sem, um dos filhos de Noé, e por isso ele sabia sobre Deus, ele tinha conhecimento de Deus, até por ser parente, por ser descendente de Sem. Mas nós também sabemos que Abrão, ele vivia no meio idólatra. Abrão, como diz lá o texto de Josué, ele fazia parte de uma família idólatra. Dizem, muitos estudiosos, comentaristas dizem que Abrão era astrólogo, ou seja, o nome Abrão significava pai elevado. Ele ficava olhando para o céu, tentando discernir o futuro dele e das pessoas que o procuravam. E é interessante quando alguém faz essa observação. Por que Deus chamou um homem assim? Deus poderia ter chamado quem ele quisesse. Mas ele chamou Abrão. E é interessante que Abrão responde como? Responde com fé. Ele ouve o que Deus lhe disse. Ele creu na promessa que Deus lhe fez. De ti farei uma grande nação. Sendo Abraão já da idade de 75 anos. Sem nenhum filho. O que Deus ia fazer dele uma grande nação, se nem filhos ele tinha? Abrão creu. Abrão podia ter escolhido qualquer um. Escolheu Abrão. Deus poderia ter escolhido outra nação. Naquela época, a Índia já se projetava como uma nação grandiosa. Naquela época, a China já tinha o seu começo. Aliás, a muralha da China, tão conhecida, ela já havia sido iniciada a sua construção 220 anos antes de Cristo. Então, a China, ela já tinha o seu começo nessa época que Deus chamou Abrão. Deus poderia ter escolhido os filisteus, um povo guerreiro, um povo forte. Mas Deus optou por escolher um homem. Deus optou por escolher uma pequena nação e fazer esse povo não ser liderado por exércitos poderosos, mas tão somente por patriarcas que caminhavam pela terra de ninguém. Moisés, anos mais tarde, ao escrever o livro de Deuteronômio, ele disse que Deus disse o seguinte: eu os escolhi. Eu os escolhi. Bem, nós sabemos que a partir do século XVII se fez aquela questão assim, gentil é todo aquele que não é judeu. A partir do século XVII veio essa distinção. Mas desde sempre, gentios eram os não descendentes de Abraão. Nós não somos descendentes de Abraão de sangue. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele disse, pela fé em Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Se não fosse a nossa descendência pela fé em Abraão, qual era o nosso destino? Inferno. E é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo justamente aqui nessa carta aos cristãos da cidade de Éfeso.
De 2 povos, Deus fez apenas um. Jesus foi apresentado pelo evangelista João. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Quando Deus escolheu Abraão, ele não escolheu para priorizar uma raça, para priorizar um povo, mas desse povo abençoar todas as nações, todos os povos da terra. Quando Deus certa vez criou grupos, isso aconteceu lá na Torre de Babel, é porque tinha um objetivo. Deus queria que o homem se espalhasse pela terra, mas o que o homem preferiu fazer? Ficar num só lugar. Deus confundiu as línguas e assim os povos se espalharam, se separaram pelos grupos de acordo com a sua língua. Mas lá no dia de Pentecostes, o que Deus fez? Homens, pescadores, cada um falou na língua de um povo, de uma nação, e todos novamente foram reunidos. Na fé, todos são reunidos num só povo. E o apóstolo Paulo escreve: ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. O que isso significa? Para o judeu, ele se orgulhava de ser descendente de sangue de Abraão. E agora o apóstolo Paulo está dizendo assim: Cristo separou esse muro. Já não tem mais separação entre gentil e judeu. Porque todos que estão em Cristo, eles agora fazem parte dessa grande descendência de Abraão. Os judeus, eles excluíam os gentios da comunhão com Deus. Mas Deus reservou um lugar para o gentil. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os gentios dos judeus. Essa expressão que é tão comum aqui na carta de Paulo aos Efésios, em Cristo, é uma expressão, se nós formos ver em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele usou cerca de 200 vezes essa expressão, em Cristo. Isso significa uma coisa muito importante. Em Cristo, Deus mudou o destino da raça humana. Versículo 12, Efésios 2, versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. Os judeus, descendentes de sangue de Abraão. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Qual é a situação do mundo sem Cristo? É um povo sem esperança, é um povo sem Deus. Eu tenho uma grande preocupação. E a minha preocupação, Elcio, é a seguinte. O Elcio aí é o mais novo aqui deste local de pregação. A minha grande preocupação, Vilmar, você é o mais experiente aqui desse nosso grupo de pregação. A minha grande preocupação, Duda, você também está entre as mais novas aqui do nosso ponto de pregação. A minha preocupação, Nena, é uma. O que nós estamos deixando para a próxima geração? A minha pergunta é: como está sendo formada essa nova geração de cristãos? Teve a geração de cristãos que foi a geração lá do meu pai. Eu sou uma geração. Aí agora com a minha filha vai ser uma outra geração. Mas qual é o futuro dessa nova geração de cristãos? Sabem por que essa é a minha preocupação? Porque palestras, sermões, músicas, hinos, muitos desses não falam mais nada de Cristo. Não apontam mais para Cristo. O em Cristo, que é tão enfatizado na carta de Paulo aos Efésios, que é tão enfatizado nas cartas do apóstolo Paulo, o em Cristo,
ele está sendo substituído pelo sinal de mais. Vilmar, além de Cristo tem algo mais. E nós estamos olhando para o mais. Nós estamos olhando para o algo a mais. A igreja tem raízes profundas. A igreja tem um fundamento sólido. Fundamento e raiz que é Cristo. Mas Cristo está sendo abandonado. Cristo já não é mais exaltado nas igrejas. Cristo não é mais exaltado como Salvador na filosofia. Já tem milhares de anos que assim não é. Cristo já não é mais exaltado na sociologia. Quem tem filhos na escola sabe o que está acontecendo. Cristo está sendo deixado de lado. E como é interessante observar isso à luz da palavra de Deus. Deus nunca quis excluir os gentios, não. Pelo contrário, Deus sempre teve e tem um coração missionário. E ele fez uma promessa para Abraão. De ti farei uma grande nação. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim, os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Graças a Deus que Deus me deu de presente a fé. Agora eu sou descendente de Abraão. Não de sangue, mas pela fé. Todas as leis dos judeus, 365 leis negativas, que representam cada dia do ano. As 206 leis positivas, que representam cada osso do corpo humano. Essas 571 leis, elas estão resumidas em 3. Sábado, comida e circuncisão. E os judeus se orgulhavam disso. Tanto que eles desprezavam os gentios, como chamando eles de incircuncidados. É o que diz o apóstolo Paulo no versículo 11. Vocês eram tratados com desprezo pelos judeus. Só que as pessoas, e muitas ainda hoje, elas se esqueceram de um fato muito importante. E Jesus, a obra dele, Paulo diz em Colossenses 2,17 assim, portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, a festa da lua nova, o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Deus mudou a nossa situação em Cristo. Em Cristo Ele mudou a nossa situação. Mas os judeus se separavam das pessoas. Por quê? Por causa do sábado, por causa da comida, por causa da circuncisão. Já observaram que essas separações ainda existem? Essas separações ainda são reais entre muitas pessoas. O apóstolo Paulo, ele sabia que tinha um problema. Ele sabia que as pessoas corriam um grande perigo. Qual era o perigo? O perigo dos gentios, agora, por causa de Cristo, se sentirem superiores aos judeus. Mas os judeus podiam se sentir superiores aos gentios por causa da sua descendência de sangue de Abraão. Por isso ele escreveu dos versículos 11 até o 13. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem de que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Cuidado. Muito cuidado. Deus nos uniu como um só povo em Cristo Jesus. Mas a nossa natureza pecaminosa, ela pode nos excluir dessa graça, porque nós podemos rejeitar a mesma.
Eu sei que hoje, século XXI, a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos, problema nessa questão de gentios e judeus. Mas nós temos um outro problema na igreja. Qual é o problema? A geração mais idosa e a geração mais nova. No entanto, para evitar qualquer conflito, é preciso lembrar que, em Cristo, ambas as gerações estão unidas. Deus chamou Abraão com um só propósito: reunir todos os povos da terra. E em Cristo, Deus tem um novo povo, uma nova família. Eu e você fazemos parte desse povo. Eu e você fazemos parte dessa família. Deus seja louvado por isso. Ao seu povo, a Abraão, Deus fez uma promessa. Ao seu povo, Deus fez uma aliança. Ao seu povo, Deus entregou o seu culto. Ao seu povo, Deus entregou a sua lei. E sabe o que é maravilhoso? Tudo isso agora é meu. Porque em Cristo, Deus também me faz parte deste povo. Quando Cristo veio, a separação era acentuada. O que estava acontecendo naquela época? Jesus conversava com mulheres e era questionado por isso. Jesus se sentava à mesa para comer com pecadores e era questionado sobre isso. Mas Jesus fez tudo aquilo para ensinar para os próprios judeus. Eles, que eram a luz para as nações, deixaram de ser. Mas Jesus é aquele que veio unir ambos, gentios e judeus, num só povo. Vamos entender. Antes de Cristo, sem Cristo, os gentios eram desprezados por causa da circuncisão. Sem Cristo, os gentios estavam separados da aliança e sem esperança. Sem Cristo, os gentios não tinham conhecimento de Deus. Mas em Cristo, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Vale lembrar, um mundo sem Cristo, uma cultura sem Cristo, uma filosofia sem Cristo, uma história sem Cristo, uma religiosidade sem Cristo, uma espiritualidade sem Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é sem Deus e sem esperança. Deus nos aproximou em Cristo e nos tornou um só povo. Querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, você sabe o valor de uma igreja? Você já se perguntou algum dia quanto vale ser igreja? Porque a igreja é cada um de nós. Cada um daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador é igreja. E quanto custou ser igreja? Não custou todo o ouro e toda a prata do mundo. Não. Custou muito mais que isso. Custou o sangue redentor de Cristo. Esse é o valor que nós temos para com Deus. Deus, em seu Filho Jesus, pagou um alto preço para que todos nós aqui sejamos igreja. E para que muitos outros sejam igreja. Por isso, o apóstolo Paulo diz: assim Cristo veio, anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, não judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Deus seja louvado, porque nós, em Cristo Jesus, somos uma nova realidade. Somos família de Deus, somos filhos e filhas de Deus. Somos um só povo, uma só raça, uma só nação. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus nos ajude também a superar aqueles muros de inimizade que nós temos com outros, para que cada vez mais esse Cristo Jesus seja para nós a verdadeira paz,
o verdadeiro Salvador, que nos conduz não somente a uma vida eterna feliz, mas também a uma vida abençoada e feliz aqui na terra. Deus nos abençoe hoje e sempre.